Bom, galerinha, como vocês estão? Aqui quem fala é o professor Pedro. A gente vai dar continuidade, né, dessa semana ao conteúdo. A gente estava falando sobre calor, calorimetria. A gente vai falar um pouquinho bem básico, o mais simples possível, sobre trocas de calor. E aí a gente vai fazer essa aulinha de forma online. Bom, então pensa no seguinte caso. Dentro de um recipiente, esse recipiente eu coloco água e coloco um metal qualquer, beleza? Essa água está numa temperatura que eu estou chamando de TA, o metal está numa temperatura que eu estou chamando de TM, tá? Dentro desse recipiente, a gente fala que ele está isolado do ambiente. É um sistema isolado. Um sistema é esse conjunto, a água e o metal dentro desse material que está isolado do ambiente. Esse material, muitas vezes, pode ser chamado de calorímetro. Calorímetro nada mais é do que um sistema que você coloca alguns materiais lá dentro, tá? E esse sistema, ele é basicamente isolado do ambiente. Até uma determinada condição, ele consegue ser isolado do ambiente. Fechou? Então, um calorímetro pode ser feito de um material de isopor, e dentro dele tem papel alumínio para não deixar, para refletir o calor ali dentro, não deixar o calor sair, algo desse gênero. Fechou? Então, se esse sistema está isolado, não há troca de calor com o ambiente externo. Só isso. Fechou? Então, fiz umas paredes aqui grossinhas para representar que eles estão isolados, certo? Bom, como o metal está numa temperatura maior do que a água, o calor ele vai fluir do metal para a água. Sempre o calor flui do mais quente, do corpo de maior temperatura, para o corpo de menor temperatura. Então sai do metal para a água. Até quando isso vai acontecer? Bom, considerando que esse sistema está isolado e que esse calorímetro seja perfeito, ideal, ele não absorva esse calor, tá? O calor vai ser unicamente trocado entre o metal e a água, ou seja, o metal vai ceder calor e a água vai receber esse calor, certo? Até quando isso vai acontecer? Até que o metal fique na mesma temperatura que a água. Ou seja, o metal vai transmitir calor para a água, ele vai começar a diminuir a sua temperatura, enquanto que a água vai começar a aumentar a sua temperatura, até que os dois atinjam a mesma temperatura, que é a temperatura do metal igual à temperatura da água. Quando eles atingirem a mesma temperatura, a gente fala que eles atingiram o chamado equilíbrio térmico, certo? Para a gente descobrir qual temperatura vai ser essa temperatura de equilíbrio, a gente tem uma equaçãozinha, que nada mais é do que conservação de energia. Essa equaçãozinha aqui. Essa conservação de energia, das mais simples possíveis, diz que o calor trocado por um corpo A mais o calor trocado pelo corpo M, no caso aqui A é a água e o M é o metal, vai ser igual a zero. Então, somando esses dois, lembrando que calor ele é uma grandeza escalar, então uma grandeza algébrica, fazendo essa simples soma, o resultado tem que ser igual a zero. Isso é a conservação de energia, beleza? Só para a gente lembrar, se não ocorrer mudança de estado físico, que vai ser esse primeiro caso que nós vamos ver aqui, o calor vai ser calculado como massa vezes o Czinho vezes o ΔTzão, certo? Então, o calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, certo? Bom, lembrando, não pode ocorrer mudança de estado físico. Então, vamos resolver aqui um simples exemplo para a gente ver como que a gente manuseia essa equação de conservação de energia. Olha só, determina a temperatura de equilíbrio de um sistema isolado, ou seja, é esse sistema isolado do ambiente, contendo 200 gramas de alumínio a 20 graus Celsius, mergulhado em 1000 gramas de água a 80 graus Celsius. Então, nesse caso aqui do exemplo, a água está mais quente do que o alumínio, mas dá na mesma, não muda nada. Aqui eu falei que o metal estava mais quente que a água, então o metal vai ceder. Aqui, na verdade, nesse exemplo, a água que vai ceder o calor para o metal. Não muda nada. Também não precisaria ser um metal, ok? Poderia ser água e gelo, água e café, sei lá. Leite com café, vai virar um café com leite, fica um negócio mais gostoso. Enfim, não precisaria ser necessariamente um metal, certo?
Pode ser também, se a gente pensar num churrascão, que depois da quarentena a gente vai conseguir fazer, pode ser o isopor sendo o nosso calorímetro, isolado do ambiente, dentro vai ser cerveja e gelo. Pronto, nada melhor. Bom, então vamos resolver esse exemplinho aqui, vamos ver como é bem simples. Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o calor da água mais o calor do alumínio tem que ser igual a zero. Calor da água, como que a gente vai calcular? Vai ser massa da água vezes o C da água vezes o ΔT. Lembra do ΔT aqui? O ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial da água. Ah, professor, a temperatura final não é a temperatura final da água? Não, a temperatura final vai ser a temperatura de equilíbrio, que é a mesma da água e do alumínio. Então a gente já vai simplesmente chamar de TF, fechou? Mais calor do alumínio vai ser massa do alumínio, vou colocar só L para facilitar, tá? Vezes C do Al, que é o alumínio, vezes temperatura final, que é a mesma temperatura final aqui, menos temperatura inicial do alumínio. Tudo isso igual a zero, certo? Bom, agora a gente tem massa d'água, a gente tem? Temos. Olha só, a massa d'água está aqui, ó, 1000 gramas de água. Então, 1000 gramas. Vezes C da água a gente tem? Sim, foi dado. C da água vale 1 caloria por grama grau Celsius. Então, 1000 vezes 1 vezes. Temperatura final não temos, essa é a pergunta, então nossa pergunta é achar a temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final nesse caso, menos temperatura inicial da água. Qual que é a temperatura inicial da água? 80 graus Celsius, certo? Olha lá, 1000 gramas de água é 80 graus Celsius. Então aqui é 80. Esses gemidos são meu cachorro, é o meu cachorro aqui chorando, querendo colo. Gregório, fica quieto, Gregório. Bom, continuando aqui, olha só. Mais massa do alumínio. Massa do alumínio foi dada aqui, ó, 200 gramas. Então, 200 gramas vezes C do alumínio. C do alumínio está aqui, ó, 0,2. 0,2 foi dado. Vezes temperatura final é a mesma, menos temperatura inicial do alumínio. Temperatura inicial do alumínio está aqui, ó, 20 graus Celsius, certo? Ó, contendo 200 gramas de alumínio a 20 graus Celsius. Então, menos 20 igual a zero. Bom, 1000 vezes 1 dá 1000. Vamos fazer passo a passo bem devagarzinho. 1000 vezes TF menos 80. Mais 200 vezes 0,2 vai dar 40. Vezes TF menos 20. Tudo isso igual a zero. Certo? Temos que fazer a distributiva aqui, ó. 1000 TF menos 1000 vezes 80 dá menos 80.000. Mais, aqui ó, também distributiva, ó, chove, chove, chuveirinho. 40 vezes TF, 40 TF. Menos 40 vezes menos 20, por isso que eu já coloquei o menos, tá? 40 vezes menos 20 vai dar menos 800, certo? Tudo isso igual a zero. Bom, o próximo passo é pegar os que tem TF e somar. Então vai ficar 1040 TF menos 80.000 menos 800 dá menos 80.800, certo? Tudo isso igual a zero. Esse menos passa para o outro lado. Então, 1040 TF é igual a 80.800. Passou para o outro lado, ficou positivo. Esse 1040 está multiplicando, passa dividindo. Então, 80.800 dividido por 1040. Pode cortar até o zerinho. Isso aqui vai dar... Agora complicou, né? Fazer essa continha aqui. Deixa eu colar aqui de onde eu tinha feito antes. E dá... Achei aqui, ó. Dá 77
graus Celsius. Vamos colocar um aproximadamente aqui, que eu não me lembro se era aproximado ou inteirinho. Mas tá aqui, ó. Então, essa é a forma da gente conseguir descobrir a temperatura de equilíbrio. Ou seja, no final dessa mistura de substâncias com diferentes temperaturas, as duas vão ficar com 77 graus Celsius. Então é isso, galera. Aproveitem aí a quarentena de vocês, façam esses exercícios e estudem um pouquinho até para evitar o tédio, né? Não tem nada melhor para fazer do que fazer exercícios de física. Fechou? Tchau, gente. Abraço. E por hoje foi só, seus bravos. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu gostei aqui embaixo. Falou, tchau, tchau.